Lucas capítulo 11. O ensino de Jesus sobre a oração. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. E Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 12. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Nota de rodapé 1. Jesus conversava, orava com Deus costumeiramente. Lucas 5,16, Mateus 14,23, Marcos 1,35 e, mais ainda em ocasiões especiais, como em seu batismo, Lucas 3,21, na escolha dos seus apóstolos, Lucas 6,12, no Getsêmani, Lucas 22,41. Os discípulos observavam essa prática devocional e disciplina espiritual de Jesus e quiseram aprender como estabelecer esse nível de comunicação com Deus. Diante desse desejo manifestado pelos discípulos, Jesus nos ensina um modelo de oração e não um mantra ou reza repetitiva. Por isso temos uma sugestão em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e outra de forma resumida aqui. Então, ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nota de rodapé 2. Jesus ensina que devemos iniciar nossas orações expressando a mesma intimidade, carinho e respeito que uma criança amorosa e obediente tem por seu pai. Mais uma vez, Jesus faz um jogo com as palavras para demonstrar o quanto é fácil confundir religião formal com adoração sincera. Jesus afirma que devemos nos dirigir a Deus com o Abba, em aramaico papai ou paizinho querido. Marcos 14, versículo 36, Romanos capítulo 8, versículo 15, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Denotando assim o verdadeiro sentimento que há no coração de Deus para com seus filhos. Sentimento este que deveria igualmente inundar nossa alma e que nos ajudaria a compreender melhor a pessoa do Senhor e seu modo de agir na história. Os líderes religiosos judeus costumavam iniciar suas preces com a palavra hebraica, transliterada abino, com acréscimo de alguma expressão que significasse que Deus está no céu. Esse tipo de formalismo e protocolo, jamais requerido por Deus, tendia a colocar o ser humano numa posição de quase inacessibilidade a Deus. Um tipo de relacionamento parecido com o que os pagãos tinham de seus deuses. E por isso, precisavam lhes oferecer sacrifícios, autoflagelos e mantras infindáveis a fim de obter um pouco da atenção e graça divinas. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Nota de rodapé 3. Depois de certificar-se de que pode chamar a Deus de Pai, João capítulo 1, versículo 12, o discípulo deve exaltar o nome do Senhor. Os nomes na antiguidade judaica tinham um significado intrínseco, muito maior do que nos dias de hoje, que resume a totalidade do caráter de uma pessoa. Por isso, Jesus mudou o nome de algumas pessoas quando foram convertidas, pois suas filosofias de vida, a maneira de pensar e viver,
haviam sido completamente alteradas ao se tornarem seguidoras de Jesus. Deus é Pai, que significa o Criador. Deus é Pai, que significa o Criador, aquele que dá origem ao ser humano. É nosso paizinho, mas também é nosso Senhor, Curios. Esse é o caráter de Deus. Amor e justiça, e merece toda a nossa reverência de alma. Expressamos o Deus que vive em nós através de nossas atitudes. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 21. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Logo em seguida, enquanto ora, o discípulo deve almejar a implantação do reino de Deus na terra. Esse alvo de Jesus deve ser a missão dos seus discípulos, que todos os povos, raças e culturas sejam contemplados com a salvação, e que um sistema global de amor e justiça permeie toda a terra. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Devemos orar, pois essa missão cumpre-se parcialmente quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal, mas ainda esperamos pela total e perpétua remissão de toda a terra, quando Cristo voltar em glória. A oração continua, e agora o discípulo está pronto para reconhecer que Deus é quem provê o sustento diário e eterno. Em grego, a palavra aqui, epiousion, que significa dia a dia, cotidiano, para amanhã e depois, suplicar agradecido pela provisão de amanhã, enquanto coloca mãos à obra. Seu trabalho não visa apenas ganhar o sustento, mas sim prestar glória ao Senhor e dar testemunho ao mundo. João capítulo 6, versículo 35 e João 4, 32. Provérbios 38, Apocalipse 19, 9. Essa perspectiva cristã do trabalho faz toda a diferença. O pecado é considerado como a dívida que precisa ser paga. Deus é o Criador de toda a terra e da humanidade. Portanto, tudo o que somos e temos pertence a Deus. Quando desobedecemos ao Senhor, estamos roubando os direitos de Deus e ficamos em pecado, em dívida. Assim como o Senhor provê diariamente recursos para nosso sustento, os direitos também nos oferecem seu perdão em Jesus Cristo. Da mesma maneira, devemos estar dispostos a perdoar nossos semelhantes todos os dias. Viver a vida cristã dentro desse padrão é correr o risco de ser tentado. Em grego, peirasmos, que também significa um tipo de teste ou prova, a todo momento. Deus não tenta ninguém, mas prova a todos os seus filhos. Mateus 9, 1, Mateus 6, do versículo 9 ao 15. Deuteronômio 8, do versículo 1 ao 5. Tiago 1, 13, Hebreus 2, 17. Jesus está nos ensinando a ficar alertas e fugir das inúmeras ciladas do inimigo, que tem o objetivo de nos persuadir a viver abaixo do padrão moral de Deus para nos condenar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. 1 Timóteo 6, 11. 2 Timóteo 2, 22. E com isso, neutralizar nossa missão de testemunharmos e implementarmos o reino de Deus no mundo. A parábola do amigo insistente. E acrescentou-lhes Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer.
e o que estiver dentro da casa lhe responda: nada me incomodes, a porta já está fechada. Não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus ensina a perseverança na oração. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate se abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nota de rodapé 4. Lucas é o evangelho da oração e nos revela o apelo de Jesus para que sejamos ousados e perseverantes na oração. Versículos 5 a 8. Nos oferecendo total garantia de que Deus responde às nossas súplicas. Versículo 9 ao 13. O argumento é que se nós que estamos sob a influência do pecado universal, Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 9, ainda assim somos amorosos para com nossos filhos, quanto mais o Pai da humanidade fica feliz em presentear seus filhos com os dons espirituais, sendo o primeiro e maior deles o dom da salvação. 1 Coríntios 12, versículo 13. Todo crente em Jesus tem o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas quando pedimos para que o Espírito dirija nossas vidas, abrimos a alma para sua maravilhosa e completa ação. Efésios capítulo 4, versículo 30. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Uma casa dividida não prospera. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 32, em Marcos capítulo 3, do versículo 20 ao 30. De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou, e a multidão ficou maravilhada. Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E outros ainda, apenas para prová-lo, pediam dele um sinal do céu. Nota de rodapé 5. O sinal que tanto buscavam estava diante deles. Jesus acabara de expulsar o mal e curar aquele homem cego, surdo e mudo. Mateus 2, do versículo 22 ao 30, Marcos 3, do versículo 20 ao 27. Mas os olhos dos legalistas, obscurecidos pelo pecado, não podiam enxergar as maravilhas realizadas por Jesus e em palavras e atitudes. Ao afirmar que Jesus exorcizava sob o poder do inferno, Mateus capítulo 12, versículo 24, não compreendiam que aquele esconjuro era a maior prova de que Jesus agia pelo poder de Deus, pois que o reino do mal não está dividido. Os demônios não lutam entre si, somente os homens agem assim. A expulsão do demônio evidencia a chegada do reino de Deus e a derrota do príncipe deste mundo. Mas, conhecendo ele o que lhes pensava na mente, conhecendo seus pensamentos, afirmou-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma que uma casa dividida contra si mesmo ruirá.
Ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que seu reino subsista? Expresso-me desta forma, pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebul. Sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então, com toda certeza, é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Nota de rodapé 6. O reino de Deus havia chegado no sentido de o rei estar presente na pessoa de Cristo. Lucas 4:43. E de os poderes do mal estarem sendo vencidos. O diabo, também chamado de valente ou homem forte, prende e escraviza a todos que consegue dominar. Mas somente até a chegada de Jesus, que tem plena autoridade e poder para destruí-lo, bem como aos seus exércitos e resgatar a humanidade. Colossenses 1:13, Colossenses 2:15, Hebreus 2:14. Mas somente até a chegada de Jesus, que tem plena autoridade e poder para destruí-lo, bem como a seus exércitos e resgatar a humanidade. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Nota de rodapé 7. A neutralidade do reino de Deus é inaceitável e impossível. Quem não apoia sinceramente a Jesus, seus ensinos e a igreja, opõe-se ao Senhor, é contra o Senhor. Entretanto, é preciso cuidado para não censurar os que estão do lado de Cristo como se não estivessem. Aquele obreiro citado em Lucas 9:50 não era membro do grupo dos 12, nem dos 72, mas fazia a obra em nome de Jesus. E o Senhor não o condenou. Marcos capítulo 9, do versículo 38 ao 39. A maneira de agir de Satanás. Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa se torna-se pior do que a primeira. Nota de rodapé 8. O ministério dos exorcistas judeus era ineficaz, versículo 19, pois afugentava os demônios por algum tempo, mas não aceitavam o reino de Deus em seus corações. Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Quando uma pessoa liberta de demônios, da opressão do mal, deve abrir seu coração para que seja cheio do Espírito Santo de Deus. A única maneira de viver livre do controle do diabo. Uma vida reformada, mas sem a presença do Espírito Santo, fica sujeita a ser novamente tomada pelo mal. Felizes os que recebem a palavra. Extrementes, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu à luz, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Nota de rodapé 9. Maior privilégio do que ser a própria mãe de Jesus e compartilhar da humanidade de Deus é compreender e aceitar a mensagem salvadora de Jesus Cristo e participar do seu corpo espiritual. Tiago capítulo 1, versículo 22. O sinal de Jonas. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao 42. Enquanto as multidões convergiam em sua direção, Jesus passou a admoestar-lhes.
Esta é a geração perversa. Esta é uma geração perversa. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. O profeta Jonas ficou 3 dias sepultado no interior de um grande peixe e depois voltou à terra de Israel. Desta mesma forma, Jesus seria ressuscitado depois de 3 dias do seu sepultamento. Mateus capítulo 12, versículo 40. João capítulo 14, versículo 11. Jonas capítulo 3, versículo 4. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, juntamente com os homens dessa geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A população de Nínive se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo, agora aqui está quem é maior do que Jonas. Nota de rodapé 11. Gentios, como a rainha de Sabá, 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 10. E os ninivitas testemunharão no juízo contra os incrédulos judeus, porque ao perceberem um pouco da glória de Deus, não endureceram ainda mais seus corações e se arrependeram de seus pecados. Entretanto, os judeus estavam diante do fulgor da luz divina irradiada de Jesus Cristo e não conseguiam ver o reino de Deus, o reino e a glória de Deus. Todos têm alguma luz, todavia, a responsabilidade aumenta conforme a intensidade da luz do Evangelho. João capítulo 1, versículo 9, Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos capítulo 2, versículo 5. A parábola da candeia, também encontrar nessa passagem, Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 23. Ninguém acende uma candeia e coloca em lugar onde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, para que os que entram na casa possam ver seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Nota de rodapé 12. As pessoas que pedem sinais não precisam de mais luz, e sim de ampliar sua percepção. A capacidade de ver e analisar com olhos espirituais. A candeia tem o poder de iluminar todos aqueles que se aproximam dela. Tanto mais quanto mais perto estiverem. A luz de Cristo e de sua igreja jamais será apagada, mas continuará brilhando até os confins da terra, oferecendo a oportunidade da salvação a todos os povos, raças e culturas, atraindo para si todos os que têm olhos bons, olhos simples, abençoados por Deus, fazendo-os ingressarem no reino e participarem da fulgurante luz de Cristo. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Jesus condena a hipocrisia religiosa. Ao concluir essas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua companhia. Jesus, aceitando, foi e reclinou-se junto à mesa conforme o costume. Nota de rodapé 13. A expressão fariseu significa em hebraico os separados e era usada para identificar uma seita político-religiosa que lutava pela segregação da cultura judaica. Eles aguardavam a vinda de um Messias político que obrigasse o povo a seguir todas as leis e ordenanças da tradição rabínica e legalista criada por eles para expressar o Antigo Testamento, para explicar o Antigo Testamento.
O ato cerimonial de se lavar, verbo grego, baptizo, várias vezes antes das refeições, não era ordenado na lei, mas fora acrescentado pelos fariseus. Mateus 7:3, Mateus 15:9. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecede às refeições, ficou surpreso. Então o Senhor lhe declarou: Vós, fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Insensatos, aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Nota de rodapé 14. A mais perigosa insensatez é pensar que Deus se preocupa com as cerimônias exteriores do que com o sentimento sincero da alma humana. Isaías capítulo 1, do versículo 10 ao 17. Jesus nos adverte para que não tentemos ser mais reais do que o rei em nossos procedimentos e relacionamentos. Os fariseus estavam dando muito mais atenção às formas rígidas de comportamento do que uma vida moral limpa e generosa para com Deus e nossos semelhantes. Marcos capítulo 7, do versículo 20 ao 23. Portanto, dai ao necessitado do que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Nota de rodapé 15. O amor sincero ao próximo, que se reflete em atitudes práticas e concretas de respeito, solidariedade e cooperação, é um dos mais significativos atos de purificação espiritual e adoração a Deus. Os líderes religiosos e políticos devem ter muito cuidado com a demagogia, pois é comum falarem do que não fazem. Exortam o povo às atitudes humanitárias e projetos sociais. Contudo, eles próprios não se desprendem de seus bens materiais, amor ao poder, egoísmo e vaidades. Lucas capítulo 19, versículo 8. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, contudo, praticar essas virtudes, sem deixar de proceder daquela forma. Ai de vós, fariseus, pois amais os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas que não são vistas, por sobre as quais os homens andam sem o saber. Nota de rodapé 16. Os judeus costumavam pintar seus túmulos com cal, para que ninguém por acidente tropeçasse ou tocasse neles e, dessa forma, ficasse contaminado ou imundo cerimonialmente por 7 dias. Números capítulo 19, versículo 16, Mateus capítulo 23, versículo 27. Assim como tocar em um túmulo resultava em impureza, Jesus afirma que associar-se aos fariseus, aos legalistas, podia levar à impureza moral, e proclama 3 maldições contra isso. Aqueles que colocam as normas e estatutos religiosos acima do amor a Deus, 1 Coríntios 16, 22, e da justiça, Filipenses 3, 9. Aqueles que valorizam a honra e os elogios das pessoas acima da glória de Deus, João capítulo 12, versículo 43. E aqueles que contaminam seus semelhantes ao invés de conduzi-los a Jesus Cristo e, portanto, à salvação. Hebreus capítulo 12, versículo 15, com Tiago capítulo 5, versículo 20. Ai dos doutores da lei! Então um dos advogados da lei advertiu a Jesus: Mestre, quando dizes essas palavras, também nos ofendes a nós outros. Todavia ele afirmou: Ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos que dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-las. Nota de rodapé 17. Os advogados da lei, peritos e intérpretes da lei, sobrecarregavam o povo com regras e regulamentos acrescentados à lei original de Moisés. Mateus capítulo 15, versículo 2. Sem nada fazer para ajudar as pessoas a guardar essas leis. Mateus capítulo 23, versículo 4. De outro lado,
Eles estavam criando atalhos legais e normas especiais para se afastarem incólumes, inculpáveis da necessidade de eles próprios terem de cumprir tais leis. Esses homens da lei eram demagogos, honravam a memória dos profetas construindo ou reformando seus túmulos e monumentos, porém, no íntimo e na prática, rejeitavam a Cristo e a proclamação dos ensinos dos profetas, da mesma maneira como acontecera com seus antepassados. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também, Deus advertiu em sua sabedoria: eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns, e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo. Nota de rodapé 18. O genocídio ocorrido em Israel entre os anos 66 e 70 d.C. foi o cumprimento dessa terrível advertência profética. Os exércitos romanos dizimaram impiedosamente quase toda a nação judaica. Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24. Esse é um dos eventos históricos que demonstra a implacável justiça de Deus contra aqueles que rejeitam seu conselho e mandamentos. Pior ainda será o castigo contra aqueles que rejeitarem o Filho de Deus. Lucas capítulo 20, versículo 14. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Nota de rodapé 19. Os judeus suplicaram por profetas de Deus, mas quando eles chegaram, a exemplo de Jesus, foram perseguidos, injuriados e assassinados. O sangue inocente de cada um desses homens de Deus será requerido pelo Senhor dessa geração, incrédula e perversa. Abel foi o primeiro servo do Senhor martirizado. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Considerado por Jesus como profeta. A morte de Zacarias foi a última morte de um profeta do Antigo Testamento, levando em conta a sequência dos livros na ordem hebraica tradicional, começando com o Gênesis e terminando em 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 24, do versículo 21 ao 22. Jesus está afirmando que o sangue de todos aqueles que sofreram e foram mortos por sua fidelidade a Deus seria requerido. As contas desses atos criminosos seriam prestadas pela geração que compartilhou plenamente das atitudes que levaram a efeito a morte dos profetas, incluindo o próprio Filho de Deus. Ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento. Contudo, vós mesmos não entrais nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar no reino dos céus. Nota de rodapé 20. O ai final de Jesus vai para os escribas, advogados e intérpretes da lei, teólogos. Aqueles que dominam o conhecimento e têm a responsabilidade de comunicar o saber à sociedade e apontar o caminho de Deus ao povo. Tomaram posse da chave da ciência que destrava o significado mais profundo das Escrituras. Mas, ao invés de tomar simples e prático o viver de Deus, ao invés de ensinar de maneira simples e prática como viver para Deus, angustiavam o povo com a imposição de ordenanças e mitos teológicos. Por fim, esses próprios doutores da lei transformaram a Bíblia num livro de obscuridades e foram enredados por suas próprias teorias místicas. Não conseguiam perceber a graça, a amplitude e o poder da palavra de Jesus, nem mesmo deixavam prosseguir no caminho aqueles que se aproximavam da verdade.
João 14:6 e do reino de Deus. A trama para matar Jesus tem início. Enquanto Jesus se afastava dali, começaram os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos. Tudo isso para tentar extrair de suas próprias palavras algum motivo para o acusarem formalmente.